noite, irmãos. Quero primeiramente agradecer ao conselho e a pessoa do pastor Renê, que nos proporcionou a oportunidade de tentar vir aqui, não é? Já são, acho que são a terceira vez que eu tento chegar aqui. Algum imprevisto aconteceu no meio do caminho, mas esse ano poderia ser também um pouco complicado, porque mês passado foi de última hora foi ordenado a minha viagem. Eu estou viajando, vou passar um mês fora de Recife, e então todos os meus compromissos, acordado com o conselho da minha igreja, eu só posso sair 6 domingos por ano, né? Eu não posso sair mais do que 6 domingos por ano, foi o nosso acordo. Então eu tive que desmarcar muitos compromissos por causa dessa viagem marcada mês passado. Para passar um mês fora de Recife, eu preciso viajar. Então eu só pedi duas, que não desmarcassem 2 aqui em Linhares. Então consegui manter esses 2 compromissos, que seria a terceira vez e seria muito complicado. Eu me sentia devedor de estar aqui com os irmãos nesse dia. Eu dou graças a Deus pela oportunidade, então, de poder chegar aqui, poder tratar desse tema tão precioso para a vida da igreja, que é sobre a confessionalidade e a piedade e a vida de devoção. Esse tema, aparentemente, quando nós falamos em confessionalidade, aí eu vou dividir as nossas palestras em 3, obviamente. Hoje à noite, amanhã pela manhã a escola dominical e à noite no culto. Hoje eu vou tratar sobre o aspecto bíblico revelacional do caráter da produção de uma confissão. Amanhã nós vamos tratar sobre um termo que é utilizado na nossa confissão de fé, no capítulo 1, que diz que toda a vontade de Deus ela é revelada ou de maneira expressamente declarada na Escritura, ou logicamente deduzido dela. Então, existe um corpo de doutrina que não é expressamente declarado, isto é, não há um versículo que conclua toda a doutrina. Então essa doutrina ela é manifestada em toda a revelação bíblica. A gente vai tentar mostrar isso e nós vamos perceber que essa é a realidade das profundas doutrinas da nossa fé, né? As profundas doutrinas da nossa fé, elas estão arraigadas nesse preceito, nesse princípio. E à noite nós vamos tratar especificamente sobre o aspecto piedoso, prático da nossa confissão, do nosso símbolo de fé, especialmente dos catecismos, como usá-lo, né? E nós vamos trabalhar um pouco sobre a utilidade dele na vida prática e devocional de cada um, ou da igreja, como família ou como indivíduo, certo? Bem, hoje a minha intenção hoje é tentar estabelecer o seguinte conceito, né? A relação entre escritura e doutrina, escritura e dogma, escritura e formulação revelacional. Normalmente nós temos a tendência de pensar que os nossos símbolos de fé, por exemplo, Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo, Catecismo Maior, ou mesmo os credos da igreja, o credo apostólico, não é? O credo niceno, o credo de Atanásio, que para mim é o mais belo de todos, o credo atanasiano, apesar de ser o mais longo, por isso às vezes a gente não usa muito, é bem longo. Muitas vezes nós pensamos que esses documentos eles são simplesmente formulações de homens que encontraram conceitos externos e formaram uma doutrina. E nós vamos perceber que essas doutrinas e esses conceitos, eles são formados categoricamente, perceba isso, categoricamente eles são formados a partir da revelação bíblica. Se você olhar para os nossos símbolos de fé,
as perguntas do breve catecismo, não é? As perguntas do catecismo maior, as declarações doutrinárias da confissão de fé, todos eles têm na base citações da Bíblia, versículos da Escritura. Né? E é interessante que a intenção não é ter versículo que prove a doutrina, não é essa a intenção. É mostrar que o fundamento daquela doutrina é a revelação bíblica. Não há nenhuma intenção ali de dizer, veja, nós vamos citar alguns versículos isolados aqui para provar uma doutrina da igreja. Não é esse o ponto, porque isso seria também um erro gravíssimo. As grandes heresias surgem assim. Mas não é esse o caso. O que nós temos ali é uma declaração explícita de que a doutrina da igreja é fundamentada na palavra de Deus. E nesse particular, não é, a nossa fé ela é inequívoca quanto a isso. Não há outro juiz supremo além do Espírito Santo falando na Escritura. Esse é o ponto central. Esse é o último parágrafo do capítulo 1 da Confissão de Fé. E o termo é esse, o juiz supremo. Não há outro juiz supremo, a não ser o Espírito Santo falando na própria Escritura. E é interessante porque ali você vai encontrar uma declaração oposta a tudo aquilo que acontecia na época e nos nossos dias. Primeiro, quando a Igreja Católica Romana começou a dizer que o juiz supremo era a igreja. A igreja era a autoridade sobre a doutrina. Então, era o Papa que determinava o significado das coisas. Isso era um erro gravíssimo, teologicamente. Então, a reforma vem e diz, não. O juiz supremo é o Espírito Santo falando na Escritura. Mas é por que o Espírito Santo falando na Escritura? Por que ele não diz, o juiz supremo é a Escritura? É porque havia um outro grupo, chamado entusiastas, que acreditavam em novas revelações, que usavam o Espírito contra a palavra, isto é, a revelação do Espírito à parte da palavra, o Espírito contra a própria Escritura Sagrada. A nossa fé vem e diz, não, o juiz supremo é o Espírito Santo falando na Escritura, falando na palavra de Deus. Primeiro, a obra do Espírito Santo na revelação da Escritura. A obra do Espírito Santo interpretando a Escritura. Não é? Bem, nesse aspecto geral, né, a minha intenção hoje com os irmãos é tentar mostrar como funciona biblicamente esse caminho da Escritura para a doutrina, da Escritura para o dogma, como é exatamente que esse caminho se dá. Quando nós não temos, irmãos, um corpo doutrinário e uma fé doutrinária, quando nós não temos a subscrição confessional, quando a igreja não subscreve uma confissão, quando nós falamos assim, não, nós temos uma confissão de fé, não é, mas nós interpretamos a Bíblia como nós queremos. Quando a gente usa esse tipo de argumento, a gente vive mais ou menos assim, como no período dos juízes, que dizia, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Você vai perceber que o caos se manifesta no meio da igreja, exatamente porque não há uma unidade doutrinária. Então, cada um segue o seu próprio caminho. Cada um faz o que acha melhor. Ora, esse tipo de perspectiva faz com que, não é, alguém diga, eu sigo a Bíblia, eu não sigo doutrina de homens. E normalmente esse é o argumento que se utiliza. Eu sigo a Bíblia, não a doutrina de homens. Então a pessoa vai e cita um versículo da Escritura. Mas deixa eu rapidamente contar uma historinha para você, importante até. É uma história bíblica, obviamente. Certo dia, Jesus Cristo, depois de passar 40 dias sem comer, levado pelo Espírito Santo, revelado isso em Mateus 4 e Lucas 4, ele é levado para o deserto e lá ele é tentado por Satanás. Satanás chega e diz, está escrito. Jesus Cristo diz, também está escrito. O uso de um versículo necessariamente não é o fundamento de uma verdade, mas é a interpretação daquele versículo
que é o fundamento daquela verdade. Por que Satanás estava errado em citar um versículo? O versículo era a palavra de Deus. Qual era o problema? A interpretação que ele deu ao versículo. Jesus Cristo não disse, isso não é a palavra de Deus. Jesus disse, também está escrito. Você percebe que citar versículo da Escritura pode ser para um lado ou pode ser para o outro. Você pode simplesmente cair numa armadilha. Você tem as justificativas mais bizarras para práticas mais bizarras no meio da igreja. E o nome disso é citação da Bíblia. Vocês acham que os testemunhos de Jeová não usam a Bíblia? Vocês acham que os espíritas também não gostam de usar a Bíblia? Por quê que eles estão errados? Qual o fundamento que eles estão errados? Daí, eu preciso dizer isso aos irmãos. Quando a igreja do Senhor, ela anda dessa forma, a gente vive no período dos reis, cada um faz o que acha mais certo. Cada um segue o seu próprio... Cada igreja pratica o que acha melhor, cada um faz o que acha mais certo. Não há um padrão para a igreja. Não há uma doutrina para a igreja. E esse, sem dúvida alguma, tem sido dos grandes males. Eu quero para mostrar isso a vocês, quero convidá-los a abrir, por favor, a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 15. E aqui você vai perceber uma das controvérsias mais intrigantes da história. Atos, capítulo 15. Com atenção, como se estivéssemos até numa escola dominical mesmo, essa é a minha intenção. Queria que você prestasse bem atenção no tipo do desenvolvimento que o texto nos leva e produz diante dos nossos olhos. O texto diz assim, a palavra de Deus a partir do verso 15, ou melhor, a partir do verso 1 diz assim: alguns indivíduos, Atos 15, verso 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aqui, veja que coisa interessante, esses irmãos, eles entram na igreja e diz o seguinte: ora, se vocês não se deixarem circuncidar, vocês não podem ser salvos. E aí alguém vai dizer, mas olha, isso é uma bobagem. Tudo bem, circuncida, mas o importante é que Cristo está sendo pregado. Paulo já chegou a dizer de outra maneira isso, mas não com respeito ao fundamento do Evangelho. E Paulo já chegou a dizer que ele já se fez de tudo para ganhar poucos, alguns. Ele, Paulo, sofreu o dano, não o Evangelho sofreu o dano. Ele, Paulo, foi tratado de determinada forma, não o Evangelho foi maculado. Nunca Paulo disse, nós vamos mudar o Evangelho para poder viver em paz, de hipótese alguma. O Evangelho, quando ele sofre alguma mudança, a paz terminou, porque a nossa paz primeiro é com Deus. E uma vez que o Evangelho é tirado do centro, nós perdemos o fundamento da nossa paz. Eu não preciso ter paz com ninguém se eu tenho por Deus como inimigo. Eu só tenho paz com Deus se o verdadeiro Evangelho for pregado em Cristo Jesus. Esse é o grande ponto. Mas acompanhe aí do raciocínio comigo, por favor. O texto continua no verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Percebe, irmãos? Aqui eles vão estabelecer um ponto. Veja como a formação de uma doutrina. Ora, Paulo era um apóstolo, e Paulo poderia literalmente acabar com aquele argumento ali, sem problema nenhum. Mas Paulo, ele não está apenas nos ensinando acerca da verdade do Evangelho, mas ele está nos ensinando como que você constrói um conceito doutrinário. E aí o papel da igreja é importante, porque o apóstolo vai sair.
O apóstolo ele tem um tempo determinado na história. Agora os presbíteros e os pastores permanecerão cuidando da igreja. Então, como que os presbíteros devem lidar com tais questões? Não é simplesmente como eu, Paulo, o apóstolo, resolvo o problema, mas como eu ensino a igreja a resolver o problema. Paulo, ele é perito nisso, não só com respeito à doutrina, mas à própria vida. Ele diz: eu vos deixei exemplo como vocês devem viver. Irmãos, eu tenho direito de receber da igreja, ele disse, mas para dar exemplo para vocês, eu quero mostrar como vocês devem trabalhar. Paulo, ele não simplesmente usava os seus direitos, ele era mestre na instrução. E aí ele leva o assunto adiante para uma outra esfera. Acompanhe comigo o raciocínio dos versos ainda, por favor. Ele diz assim: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Veja que coisa interessante, a questão da formação, Apóstolos, irmãos, aqui, os pastores que vão ser substituídos, presbíteros como um todo. Paulo está dizendo, era essa a reunião. E relataram tudo o que fizera com eles, o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E aí, começa a reunião do concílio. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aqui veja a conclusão de Pedro com base nos relatos. E veja o que Pedro diz: eles foram purificados pela fé. A linguagem de Pedro remonta o que aconteceu no capítulo 9 de Atos. Capítulo 9 e 10. Você lembra muito bem a conversão, não é? De um gentio. E é interessante que a conversão dele, que é a primeira dos gentios da história de Atos, ela se deu com a seguinte visão. Pedro teve um sonho. Esse sonho se repetiu 3 vezes. E o sonho era assim: descia no lençol, segurado em 4 pontas, esse lençol cheio de animais, impuros e puros, imundos e puros. E esses animais impuros eram ordenados assim: mata e come. Pedro disse: jamais eu coloquei nada impuro na minha boca. Isso era uma prática judaica. Então depois, isso se repete mais uma vez, e mais uma vez, 3 vezes, até que ele ouve de Deus o seguinte: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Aí você perceba, eu vou começar a entender, dentro da progressão da revelação, que a estrutura dos animais lá do Antigo Testamento, impuro e impuro, imundo e puro, você vai perceber que eles apontavam para essa realidade. A interpretação que o Espírito dá naquele texto diz respeito à separação entre judeus e gentios.
Eu tenho muitas utilidades para essa verdade, mas eu não posso negar que o Espírito Santo está conduzindo aquela história dos levitas, lá do Antigo Testamento, para a separação da impureza do meio de Israel, para falar da grande verdade. Todo impuro não permanece diante de Deus. Para que alguém entre na presença de Deus, precisa ser purificado. Daí ele diz, eles não chamem de impuro. Agora Pedro usa a linguagem bíblica neotestamentária e diz, eles foram purificados pela fé. Você entende? Um relato bíblico do Antigo Testamento, uma prática que aparentemente para nós não tem significado algum, chega ao pleno significado do Novo Testamento, e Paulo e Pedro e os apóstolos e os presbíteros estão debatendo para dizer exatamente isso aqui. Eles foram purificados. Eles estavam longe, agora estão perto. Eles não eram povo, agora eles são povo de Deus. Eles não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Eu estou citando Pedro de novo. Na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 8 a 10, ele vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí Pedro vai dizer, vós, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está dizendo que as mesmas verdades ditas aos judeus agora pertencem a todos aqueles que creem no Evangelho. Os gentios pertencem ao povo de Deus. Eles estão discutindo doutrina. Um concílio está reunido. Eles estão trabalhando aqui. A lógica vai na sequência, por favor, acompanhem comigo o texto. No verso 12, diz assim, então a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, e aqui lembra, Tiago é um presbítero da igreja de Jerusalém, e a igreja presbiteriana é uma igreja de presbíteros, e um presbítero na igreja de Jerusalém se levanta e diz assim, Tiago diz, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Preste atenção, aqui a doutrina, irmãos, o que aconteceu com Pedro, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com o testemunho deles, confere com a Escritura, confere com o que a palavra diz. Veja, a Escritura, aquelas informações do Antigo Testamento, elas têm um corpo doutrinário, elas vão formar um conceito doutrinário. É da natureza da revelação constituir um corpo de doutrina. E não é qualquer doutrina, é a doutrina. Essa doutrina não simplesmente não foi dita assim, Deus disse, assim será, a doutrina é essa, não. O Senhor conta uma história, o Senhor revela a sua vontade, o Senhor fala de animais puros e impuros, o Senhor fala por meio de profetas, o Senhor tem o sangue da purificação, o Senhor fala de coisas do Antigo Testamento, linguagem própria, tempos, momentos, histórias, relatos, narrativas, tudo isso sendo contado para que fosse estabelecido um corpo de doutrina. Para que a igreja tivesse um corpo de doutrina. Para que não se perdesse no meio dos muitos relatos, segundo as péssimas interpretações dos homens. Ele cita a Escritura dizendo no verso 16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi,
e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. E aí começa a surgir uma lei, preste atenção, veja como também a interpretação é importante, né? Eles vão estabelecer uma lei, há um conflito entre judeus e gentios, não perturbem os gentios com esse tipo de coisa, porque se eles se deixarem circuncidar com esse fim, Cristo de nada lhes aproveitará. Interessante, Paulo circuncida Timóteo por uma razão, mas pela razão que eles querem circuncidar é a negação do evangelho, porque estão dizendo, se você não se circuncidar, você não é salvo. Então você está dizendo, Cristo não é suficiente para mim. Então eles vão criar uma lei de convivência. E essa lei diz assim, veja bem, essa lei diz assim: quando vocês estiverem juntos, judeus e gentios, preste atenção nesses 3 princípios. Não comam carne sacrificada a ídolo, carne sufocada com sangue e relações sexuais ilícitas. Aí alguém diz, está vendo, isso é para a igreja hoje. Há um aspecto na relação sexual ilícita que diz respeito ao caráter da lei moral, não adulterarás, isso permanece até hoje. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático para você. Se essa fosse uma lei para a igreja, e Paulo estava lá no dia da decisão do concílio, ele vai dizer na carta aos Romanos, por exemplo, que o ídolo não é nada, se você der graças e comer carne sacrificada não tem problema nenhum, e que apenas quem tem problema com isso é o que é fraco na fé. Olha, o que é que Paulo está dizendo? Ele está desfazendo da lei? Não. O que ele está dizendo é claramente isso, irmãos, que essa é uma lei de convivência. Quando os judeus e os gentios estiverem juntos, vocês cuidem disso. Se vocês não estiverem juntos, veja, se não há, porque o judeu seria aquele que é fraco, aquele que não tem maturidade nesse caso. Então, por respeito ao mais fraco, por amor a ele, você não vai fazer. Mas que a carne sacrificada a ele não tem problema nenhum. Você deu graças a Deus, acabou. A lógica é essa. Então, aqui o que eles estão criando é essa lei que é para resolver o problema que se estabeleceu no meio da igreja. E aí, veja, por favor, no capítulo 16 do livro de Atos. Acompanhe comigo o texto, por favor. Atos 16, o verso 4. Versos 1 a 4 particularmente, diz assim um texto: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou-o por causa dos judeus. Veja que coisa interessante. Acabou de ter um debate no capítulo 15 e Paulo circuncida no capítulo 16. Por quê? Para que ele pudesse ter acesso à sinagoga. Porque como judeu, era só assim que ele podia ter acesso. Ele era filho de judeu, a mãe judia e pai gentil. Então, mas ele foi e circuncidou. Acabou de ter um debate. Paulo, isso é esquizofrênico. Você percebe, há um aspecto claro aqui. O que Paulo está ensinando é: não faça isso com esse objetivo. Quando você tenta infundir na igreja um outro fundamento além de Cristo. Nunca permita isso. Na sequência do texto, Paulo diz, verso 4: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Veja só, a palavra decisão em grego é a palavra dogmata. Eles entregavam o dogma da igreja. Você sabe o que é isso, irmãos?
As narrativas bíblicas, elas precisam de formulação doutrinária. É da natureza da revelação. Não é uma... Veja como muitos justificam práticas erradas, citando uma narrativa, outro cita outra narrativa, outro cita outra história. Você percebe? O que nós temos é um valor doutrinário que se estabelece em todo o processo revelacional, até que lá na frente esse conceito ele é bem clarificado e se torna muito claro a doutrina que provém daquelas verdades contadas no passado. Essa decisão trouxe o que para a igreja? Veja o verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Quem acredita que confissão, que decisão confessional, que aquilo que nós subscrevemos como a nossa doutrina é contra o crescimento de igreja, precisa reler o texto de Atos e diz, e a igreja crescia. E a igreja crescia. Aumentava dia a dia. Não há como você, não imaginar que essa decisão serviu para a igreja em todos os aspectos. Deixa eu lhe mostrar em alguns lugares do Novo Testamento como essa decisão aqui foi fundamental para a vida da igreja em todo o tempo. Não vai ser diferente para nós agora. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 2. A partir do verso 15, mas deixa eu ler um pouquinho a partir do verso 11 acerca dos gentios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, eles estavam afastados. Como? Afastados de quem? Veja só, estavam sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora o 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, fazendo dos dois um só homem, criando a paz, judeus e gentios. Lembrem-se, irmãos, capítulo 2 de Efésios, verso 1 a 10, Paulo fala que nós estávamos separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e em Cristo nós fomos salvos. A salvação dos pecadores, todos eles. Do verso 11 ele fala, nós estávamos separados dos gentios. Então, havia uma ruptura, o pecado trouxe uma ruptura entre nós e Deus, primeiramente, e entre nós e nós mesmos. Antes de Deus perguntar a Caim, onde está Abel, teu irmão, ele perguntou a Adão, Adão, onde estás? Porque o problema do homem não é a relação com o próximo, é consequência da nossa relação com Deus. Primeiro, o homem foi alienado de Deus. Agora, no versos 11 em diante, ele diz, havia uma barreira que separava judeus e gentios. O evangelho veio e quebrou essa barreira, fazendo dos dois um só homem, criando a paz. Não tendo dois povos, mas um só. As promessas feitas a Abraão
são nossas. Nós os que cremos no Senhor. Ele diz, alheios às promessas, mas agora elas são nossas. E Paulo está argumentando em cima daquilo que foi dito lá em Atos, no capítulo 15. Há um só povo, os que creem no nome de Jesus Cristo, como revelado na Escritura. Isso faz com que Paulo, em Gálatas capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5, acompanhem as palavras do apóstolo Paulo, eu diria as duras palavras dele. Gálatas 5, verso 1 em diante, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vê que coisa interessante. Como é que ele circuncida Timóteo? Não é porque Timóteo ia ser salvo pela circuncisão, é para poder ter acesso como judeu às sinagogas. Se vocês se deixarem circuncidar pelos conceitos que os judeus têm, Cristo de nada vos aproveitará. Se tem a razão pela qual o que eles disseram lá em Atos 15 era sério, era porque eles acrescentaram algo à obra do Evangelho. Cristo não era mais suficiente. E aí Paulo diz, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Sabe por quê? Porque agora vocês devem ser salvos pela perfeita obediência da lei por vocês mesmos. Porque Deus exige obediência perfeita. Em Gálatas 6, verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Eu penso que, acho que é Gálatas 6, 10, se não for é 3, 10, deixa eu se eu não estou equivocado. Gálatas capítulo 6, não, é o 3, 10 mesmo, capítulo 3, verso 10 de Gálatas, veja comigo por favor. Paulo diz assim, maldito, verso 10, todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, o que é que a lei exige? É que você permaneça em todas as coisas escritas para praticá-la. A lei exige não apenas que você pratique um tempo, mas que você permaneça. Segundo, a lei não exige apenas que você obedeça a alguma lei, ele diz, em todas as coisas que estão escritas. Se você não permanece em obediência em todas as coisas, você é maldito. Todos nós nascemos em pecado, estamos debaixo de maldição. Então Paulo está dizendo, perceba, vocês trocaram Cristo por isso. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A essência da doutrina é contada numa história. Irmãos, até uma mentira precisa de uma história. Imagina a verdade. Até quem vai defender o erro conta uma mentira, uma história. Imagina quem defende a verdade. A história que produz doutrina. Toda a história. Alguém perguntou certa vez, existe base bíblica para que nós tenhamos a nossa fé de que Deus propôs na própria revelação a formulação de uma doutrina? Porque você vai ver a gente dizendo, Deus não criou a religião. Religião, ele quer dizer, ele não criou dogmas. Então, não há amparo bíblico para a verdade como ela é ordenada na própria palavra.
Então imagine o seguinte, né? Quando eu digo assim, existe fundamento para isso, alguém perguntou para um determinado teólogo e ele disse, sim, existe fundamento para isso. Qual é o fundamento? Ele pergunta, quantos séculos demoraram para que o Antigo Testamento fosse escrito? Então, 15, 16 séculos. Muito tempo. Épocas. Muito tempo. E aí alguém perguntou, e o Novo Testamento, o que é? Quanto tempo? Ele disse, décadas. Décadas. O que é o Novo Testamento? É a plena formulação doutrinária das muitas narrativas de séculos do Antigo Testamento. Quando Paulo quis dizer e ensinar a igreja sobre a doutrina da justificação pela fé, ele chamou 2 personagens da história: o pai dos judeus, Abraão, e o rei dos judeus, Davi. E disse, Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus. Ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça, por justiça. Assim como Davi também, que disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. O que Paulo faz, as histórias, elas se definem teologicamente. Elas precisam de uma linguagem doutrinária. É própria da revelação. É da natureza da revelação. Quando nós perdemos isso de vista, irmãos, você vai ver. Você fala de crescimento de igreja, mas você fala em esfacelamento da igreja. Cada um cultua do jeito que quer cultuar. Cada um adora do jeito que quer adorar. Cada um ensina do jeito que quer ensinar. Não há unidade na igreja. E todos nós dizemos, eu tenho um versículo que defende o meu ponto. Desculpa dizer isso ao irmão ou a qualquer um. Satanás tinha também um versículo. Satanás também tinha um versículo. Como fazemos? O que nós propomos então? Você imagina, Jesus Cristo chega diante lá de... E eu queria só, a última etapa da minha fala, pegar o Evangelho de João com vocês, rapidamente, Evangelho de João, e mostrar como funciona o Evangelho de João. Esse princípio, é um princípio, eu não me demorarei nele. Mas preste atenção, por favor. Evangelho de João. Você vai encontrar no capítulo 2 do Evangelho de João, irmãos, Evangelho de João, capítulo 2, você tem aqui algumas narrativas bem interessantes. Primeiro, Jesus Cristo chega num casamento, não é? Jesus Cristo chega aqui diante, nas bodas em Caná da Galileia, o que está contado no capítulo 2. E ele chega com os discípulos em um casamento, e normalmente a gente diz assim, Jesus está mostrando a importância do casamento. Eu não desmereço esse tipo de interpretação, eu acho que bons comentaristas chegam até a falar sobre isso, mas o foco aqui não é esse, né, necessariamente. O que está acontecendo aqui? O verso 7 diz assim, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente,
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Havia ali talhas que eram usadas para quê? Para quê? E aí você vai ver no verso 6, ele diz assim, por favor, as palavras são as seguintes, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Veja o detalhe: para que serviam aquelas águas, para aquelas talhas, para que nas águas eles fossem purificados. Era um ato religioso de purificação. Não tinha, aconteceu que eles beberam vinho e agora faltou o vinho, então Jesus manda encher as talhas de água, e eram era muita água, e então ele transforma aquela água em vinho. Aquela água que era usada para purificação, vem o texto e diz assim: estranho, vocês são diferentes na festa. Normalmente se oferece o melhor vinho no início e depois o pior, já que depois já ninguém tem paladar. Mas vocês fizeram o contrário. Vocês deram o pior vinho no início e o melhor no fim. A história parece terminar com essa conclusão, Verso 10 ele diz: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente serviam o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Interessante, é assim que termina, é exatamente assim que termina a história. O Senhor deu o melhor vinho agora. Aí vem uma história. Jesus vai e purifica o templo. Preste atenção que a purificação era a marca daquelas talhas que eram usadas ali para purificação. Jesus entra agora para purificar o templo. Jesus olha para o templo. E então, ao olhar para o templo, você vai olhar para toda a história do Antigo Testamento. A ordenança da construção de um santuário. A oração de Salomão dizendo: ó Deus, tu não habitas em templo feito por mãos humanas. A ordem da construção, a destruição, a reconstrução pós-Babilônia. O avanço do templo, o tamanho do templo aumentou. Aí Jesus chega para ele e diz assim, depois que estão fazendo ali lugar de mercado dentro do santuário, o Senhor expulsa aqueles homens. E naquele contexto Jesus diz assim: esse templo vai ser destruído e ao terceiro dia ele vai ser reerguido. Toda a história do Antigo Testamento aponta. Ele falava dele, que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está dizendo: vocês provaram de um vinho até agora, o melhor é o que chegou agora. Havia um templo, eu sou o templo. Aquela história toda apontava para essa realidade. Acompanhem comigo o raciocínio, por favor. No final, no verso 23 do mesmo capítulo 2, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Os homens acreditavam no que viam, Jesus não confiava nos homens, porque sabia que apenas o homem cria por causa daquilo que os seus olhos viram. E você vai ver que a tese de João é: crestes, ele disse a Tomé, porque vistes, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Chega Nicodemos no capítulo 3, e Nicodemos chega e diz: ora, Senhor, eu sei que tu és mestre, porque ninguém faz o que tu fazes se não for da parte de Deus. Então o Senhor olha para Nicodemos e diz:
Você precisa nascer de novo. Você tem de nascer de novo, Nicodemos. Aí naquele momento, veja só, irmãos, naquele momento, Nicodemos pensa, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, Jesus Senhor. E Nicodemos, se eu estou falando de coisas naturais, você não entende. Imagina quando eu falar das espirituais, você não compreende. Você tem de nascer de novo. E ele continua falando com Nicodemos, até que no capítulo 3, chega o verso 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí ele está dizendo, Nicodemos, você tem de nascer de novo. E como é isso? Ele diz, o Filho do Homem vai ser levantado. Assim como a serpente no Antigo Testamento, quem olhava para ela era salvo. Nicodemos, você foi picado com a morte, você está morto. Se você não olhar para mim, você não tem vida. E aí você diz, aquela história apontava para a glória do Evangelho de Cristo. Vocês tinham um vinho até aqui. Eu trouxe o melhor vinho agora. Chega o capítulo 4 do Evangelho de João. A mulher samaritana, Jesus pede água a ela. Ela diz, como tu, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana? Jesus disse, se você soubesse quem te pede água, você pediria água a mim, eu te daria água e você nunca mais teria sede. Mas Senhor, de onde vai tirar água? De onde? Jacó, o nosso pai, bebia desse poço. Vocês bebiam desse poço. Mas eu tenho uma água melhor. Até aqui, a revelação era feita é para onde eles apontavam. Agora chegou o vinho melhor. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Toda a história da redenção vai encontrando o seu ápice na obra e na pessoa de Cristo e na doutrina da redenção. Há uma necessidade na progressão da revelação de que se encontre o sentido dela, o alvo dela, a formulação dela. E ela naturalmente, revelacionalmente, ela vai se conduzindo de tal forma. A fórmula de fazer símbolos de fé, confissão, breve catecismo, ela é um padrão bíblico, irmãos. A própria Bíblia nos ensina que as histórias encontram suas formulações doutrinárias. Ela chega a uma linguagem apropriada para que possamos compreender toda a progressão. É o que nós temos nas nossas mãos. No final de João, no capítulo 20, João diz assim, muitos outros milagres e sinais Cristo fez, mas não estão todos registrados aqui no verso 30 a 31. Mas todos que foram registrados, é para que creiais que Jesus é o Cristo e crendo, tenhais a vida eterna. Você percebe isso, irmãos? Tudo que foi registrado é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Vocês beberam vinho até agora, mas para o fim da festa veio o melhor vinho. O templo é Cristo. O Cordeiro, no mesmo João, no Evangelho de João, João Batista vê Jesus Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo? Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para ele. Esse é o Cordeiro de Deus.
o melhor vinho chegou, o Cordeiro de Deus chegou. A lógica da revelação aponta para uma construção clara de um conceito e me faz olhar para o passado e compreender, a partir dessa perspectiva, como eu devo interpretar toda a história. Quando o sacerdote, no Evangelho de Lucas, pega Cristo nos braços, aquela cena é extraordinária. Ele diz: Senhor, podes me despedir em paz, meus olhos viram o Salvador, os meus olhos viram o Salvador. Todas as crianças do Antigo Testamento, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. O seu nome é maravilhoso, conselheiro. Cada criança, nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceu, a expectativa apontando até que chega o ápice e diz: este é. A Escritura se encarrega da construção de um conceito e da delimitação e da conclusão, dizendo: este é aquele que toda a história construiu. Isso no que diz respeito, irmãos, ao modo que eu vou adorar, isso que diz respeito ao modo do governo da igreja, isso no que diz respeito à doutrina da justificação pela fé, isso no que diz respeito a qualquer doutrina da igreja. A história vai encontrando a sua formulação doutrinária dentro da própria Escritura. O desejo nessa noite era tentar convencê-los, com tempo e com as citações e com o uso dos textos. Minha luta seria essa. A luta não, porque sem dúvida alguma, às vezes a gente tem dificuldade nessa lógica, porque a gente sempre pensa que a construção de uma doutrina é coisa de homens. A primeira coisa que a gente tem que acabar é que é verdade, que é possível que doutrina seja coisa de homens. Por isso ela tem de ser fundamentada não em um versículo, mas na construção de uma doutrina. Na construção de uma doutrina. É necessário, irmãos, que tenhamos um corpo com uma linguagem doutrinária que nos ajude a compreender as histórias da revelação bíblica. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos. E aí eu vou tratar de um tema que está anexado a esse tema, que é o conceito utilizado na nossa confissão, que diz que tudo que é necessário para a nossa vida, para a nossa salvação e para a vida, ou está explicitamente expresso na Escritura, ou ela é logicamente deduzido dela. Nós vamos ver que essa linguagem, a dedução lógica, é uma forma clara de entender que a doutrina, ela não pode ser baseada apenas em um versículo, mas em uma construção da revelação. E aí nós vamos entrar em outros aspectos desse mesmo princípio, certo? Entrar um pouco em outros aspectos desse mesmo princípio, para que a gente possa fechar essa ideia de que a confissão, a ideia de uma confissão é algo que não tem fundamento na Bíblia. O dogma, a dogmática, a sistematização, a doutrina, ela é própria da revelação. E espero que vocês percebam isso cada dia na Escritura Sagrada, porque isso será a nossa esperança nesse mundo onde cada um vive para fazer o que acha mais certo. Que Deus nos ajude a vivermos de conformidade com esses preceitos estabelecidos pelo Senhor.
Vamos orar? E aí eu passo a palavra ao pastor Renê. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir sobre a maneira clara, lógica que a revelação bíblica se manifesta e se processa. Ajuda-nos a termos os nossos olhos fitos na Tua palavra e nela e somente nela percebermos a fonte única de autoridade. E por ela, e através dela, e tendo ela como fundamento, as doutrinas sejam construídas, fundamentadas completamente nela, para que a Tua igreja viva em paz, e para que ela cresça, e o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.